Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo a Carla. Manda um alô para a galera, Carla. Oi, gente! A Carla tem uma história de vida bem bacana, galera. Ela já conseguiu o green card dela aqui nos Estados Unidos através de um processo muito desconhecido. Qual é o nome desse processo, Carla? Chama SL6, que é Especial Imigrante Juvenil. Vai ser bom, bem, a gente compartilhar isso aí. E hoje ela vai contar um pouquinho desse processo, como que funciona aqui nos Estados Unidos e um pouquinho da trajetória de vida dela de lá do Brasil até aqui nos Estados Unidos. Carla, muito obrigado pela entrevista. Comece se apresentando, fala de onde você é do Brasil, o que você fazia lá e como que surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Obrigada, Roger. Primeiramente, gostaria de agradecer. Como já te disse, eu te acompanhava, inclusive do Brasil, né? Já via seus vídeos que me motivaram também a vir para cá. Então, muito obrigada por ceder, abrir essa porta para mim. E, cara, eu vim... Na verdade, eu nasci no interior. Eu nasci umas 2 horas de BH, mais ou menos, uma cidadezinha do interior. E eu morei em BH 4 anos antes de vir para cá, né? Eu vim com 19 anos, vim com meu marido, atual marido hoje. Então, assim, foi na loucura, né? Vim nova, falei assim, cheguei no meu limite, no meu basta lá, que algumas coisas aconteceram, e decidi arriscar esse plano, né? Conta para nós, né? Porque muitos jovens pretendem vir aqui para os Estados Unidos pelo esse mundo de possibilidades que os Estados Unidos apresenta, né, para nós. E você ficou com medo de vir para cá tão jovem? Você ficou com receio, assim, não, será que eu vou? Será que eu não vou? O que te motivou bastante, assim, a vir aqui para os Estados Unidos? Olha, daqueles, né, falar abertamente, assim, dar uma ideia. Meu marido, na época namorado, né, ele chegou para mim e perguntou se eu teria coragem de mudar para os Estados Unidos, né? Ele que trouxe a ideia, na verdade. Acho que todo mundo tem uma vontade interior de vir para cá, nem que seja para conhecer, porque a gente sofre muita influência, né, da mídia, de filmes, então a gente tem vontade de vir naturalmente. Quando ele chegou para mim com essa ideia, eu falei assim, olha, acho que eu topo, sim, vamos pesquisar, vamos ver se a gente conseguiria, né, colocar esse plano em ação. E a gente foi planejando, sabe? Teve uma série de acontecimentos que eu vivi no Brasil, infelizmente, com assaltos, que eu passei bastante raiva, sabe? Bastante aquela sensação de impunidade em relação a isso, que eu acho que eu cheguei no meu basta. Eu falei assim, olha, eu preciso tomar uma decisão, eu não quero, talvez, levar a minha vida aqui, construir uma família aqui, num lugar que eu moro, que é muito violento, sabe? Então, eu ter passado por uma série, acho que eu sofri 6 assaltos em 4 meses. Então, assim, era um atrás do outro, sabe? Era tipo assim, oi, acordei, vou ser assaltada. Era mais ou menos esse. Então, acabou que isso foi gerando sentimentos de impunidade, sabe? De revolta e não conseguir ter ajuda externa de solucionar esses problemas, porque a gente, assim, a gente cria uma mentalidade de que, levaram seu carro ou levaram só sua bolsa, que bom, né? Que bom que levaram só sua bolsa. E não é que bom, sabe? A gente se acostuma com o que é ruim, a gente, foi só a bolsa. Mas você vai trabalhar para recuperar a sua bolsa, vai gastar o seu tempo trabalhando. Então, assim, eu comecei a criar esse sentimento de revolta e falei, não quero mais, não é isso que eu quero para mim, vou mudar, tomar uma decisão e queimei a ponte, né? Decidi vir, larguei tudo para trás e vim para cá. Atualmente você está há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Fez 2 anos agora, mais ou menos, em setembro. Eu acredito que essa adaptação aqui nos Estados Unidos, às vezes a primeira vez, acredito que foi o seu caso, deve ser um pouquinho difícil. Você passou por muitas dificuldades, você e seu esposo? Conta um pouquinho para mim. Isso é muito engraçado compartilhar, né? Porque quando a gente vem para cá, a gente faz um planejamento de expectativa, né? Como deve ser ou como a gente imagina que vai ser. Chegando aqui, muda muita coisa, sabe? As coisas não acontecem de acordo com o nosso planejamento. Acontece muitos imprevistos, ou seja, quando a gente veio, a gente dormiu no carro, a gente não tinha lugar para ficar, eu não tinha trabalho, não tinha nada garantido, sabe? Você não chega aqui, você vai trabalhar aqui, vai morar aqui. Não, é todo mundo se virando, sabe? Então, assim, quando a gente chegou, a gente teve diversas experiências de sentir saudade, sabe? Não poder voltar, aquela dúvida, indecisão de, meu Deus, eu entrei com visto de turista, eu vou fazer uma extensão, e se vencer e eu ficar ilegal, sabe? Aqueles medos que a gente tem quando a gente chega. Inclusive, quando a gente chegou aqui, a gente chegou a morar em um apartamento que estavam repassando, né? A gente chegou a morar em um apartamento
E essa pessoa que a gente pagava para ela pagar o apartamento, ele não pagava o apartamento. Simplesmente eu descobri poucos dias depois com uma carta de despejo que a gente ia ser despejado. Então, assim, isso não vem no script, sabe? A gente chega aqui e percebe. Então, a gente tinha uma semana para se mudar, levantar dinheiro do zero para poder pagar um próximo apartamento. Então, assim, essas correrias, essas coisas que acontecem de imprevisto, isso faz muita gente desistir durante o processo. Por isso que a gente tem que ter a mente muito firme, o propósito firme, por que eu vim, o que eu quero construir aqui, para poder seguir adiante, porque vai acontecer, né? Os imprevistos, os problemas vão surgir e a gente tem que estar preparado para passar por cima deles, sabe? Exatamente. Vocês já falavam inglês quando vocês vieram para cá ou não? Dá até vergonha de falar, né? Tipo assim, o histórico do inglês. A gente acha que sabe, a gente aprende o verbo to be na escola e fala assim, não, vai ser tranquilo. Aí, chegando aqui, é só vergonha, né? Eu vim com meu inglês, eu tentei estudar no Brasil antes, um pouco de vim, mas chegando aqui era como se fosse um inglês zero, sabe? Não, minha comunicação era muito baixa na época. Hoje, graças a Deus, estudando e praticando, eu consegui pegar a fluência, mas antes era zero, totalmente cru, sabe? Eu lembro até uma vez, eu comecei a trabalhar, uma história rapidinho, eu comecei a trabalhar numa família, né, que eu trabalho hoje como nani também, e como eles são indianos, os nomes são muito difíceis de gravar, né? E nisso tem lá, tipo, as crianças, os pais e os avós das crianças. E aqui, se você sabe inglês, né, quando você é muito próximo de alguém, você chama essa pessoa de darling, que é como se fosse meu querido, né? Você chama assim seu esposo. E eu não sabia o nome do avô, mas eu escutava a esposa dele chamar ele de darling. Ei, darling, sei lá o quê. Meu inglês era tão ruim que quando eu comecei a trabalhar lá, eu só replicava. Eu chamava o cara de darling. Tipo assim, eu tô chamando o marido da mulher de darling sem nem conhecer o cara, né? Então, assim, isso é uma ideia de quão ruim que era na época, né? E assim, é meio que se virando, sabe? Você vai e faz seu jeito, sabe? Faz acontecer. No começo, você não tem que ser o bam. Você tá com o inglês limitado, mas vai praticando, porque o inglês realmente vai abrir portas para você aqui, né? Então, na época era zero, mas eu fui tentando desenvolver e praticar ao longo do processo, né? Tá certo. Antes da gente falar um pouquinho desse seu processo de imigração, fala um pouquinho dos trabalhos que você já fez aqui nos Estados Unidos e do trabalho que você faz atualmente, para a galera saber. Uhum. Quando eu cheguei, eu fiquei um mês, mais ou menos, procurando emprego, ou seja, assim que eu cheguei em setembro, eu não consegui de cara, né, de imediato. O Ian, ele conseguiu, na parte do delivery, eu ainda estava procurando. E aqui na área de Boston, né, eles estavam contratando em massa muita gente para trabalhar em um hotel na época. Só que era um período curto, era temporário, né, mais ou menos um contrato de 45 dias. Aí eu cheguei a trabalhar nesse hotel, foi até onde eu descobri o meu processo, né, com pessoas que eu conheci no hotel, e cheguei a fazer daycare, né, que é você cuidar de criança em casa, passei com cachorro, né, lavei louça de hotel, fui camareira, e agora, atualmente, eu tô como nani, né, trabalhando de babá, que já tem quase, em janeiro agora faz quase 2 anos que eu tô nessa mesma família, né, trabalhando de babá e Uber Eats, fazendo, né, os extras aí de delivery também. Fala um pouquinho do que é esse processo e como que você descobriu esse processo aqui nos Estados Unidos. Fala um pouquinho desse processo para nós. Olha, gente, é muito... Sabe quando eu costumo falar, né? Aquilo que é seu, te pertence, é seu. Você tem que estar aberto às oportunidades, sabe? Manter a mente aberta, porque a oportunidade está aí. Às vezes está na nossa frente, a gente deixa passar, sabe? Eu lembro de vir do Brasil, Roger, eu lembro de vir pensando, olha, eu quero chegar lá, eu quero me documentar, eu quero me legalizar. Eu não quero só ir a passeio ou ir e voltar para o Brasil como experiência. Eu quero mais. Eu quero experimentar, ver a cultura e me legalizar, sabe? Então eu vim com esse propósito para cá e mesmo sem saber, eu vim meio que tiro no escuro, sabe? Eu não tinha garantias de nada, não tinha certeza de nada e mesmo sem saber, eu tava com a antena ligada, sabe? Eu falei assim, olha, eu já vim, né, com meu marido, na época namorado, eu vim com ele, então eu não posso, por exemplo, casar aqui com algum americano, eu não posso ir para as formas tradicionais, né, as formas mais comuns de green card, que a gente sabe, porque não se encaixa para mim, não se encaixava para mim. Mas eu vim com a anteninha ligada, e olha que interessante, no meu primeiro dia de hotel, na primeira vez que eu fui trabalhar nesse hotel lá, eu conheci uma menina, que
ela estava morando, né? Ela tinha chegado aqui há pouco tempo também, ela estava morando na casa da prima dela. E ela falou que ela tinha falado que essa prima dela estava aqui, que ia receber o Social Security, que é como se fosse o CPF, né? A Permit Work, a permissão de trabalho dela. E eu falei assim, como assim? Por quê? Por que ela tem direito a receber? O que ela fez? Aí ela foi tentar contar o porquê, mas ela se embolou na história, não conseguia falar mais. E eu fiquei indignada. Eu falei assim, gente, essa menina, ela tá mentindo, tem alguma coisa errada aí, não tem como, né? O que ela tá falando? Eu já tinha pesquisado de tudo, pelo menos eu achava, né? Que tinha pesquisado de tudo na internet, todas as formas de green card, todos os processos, e eu nunca tinha ouvido falar do que ela tava falando. Aí eu falei assim, eu fiquei indignada. Aí ela falou que a prima dela ia buscar ela naquele dia, né? Aí eu cheguei, então, naquele, né? Você poderia me dar uma carona? Eu me ofereci para receber uma carona, porque eu queria conversar com a prima dela, né? Já que a prima dela tinha passado pela experiência, eu queria realmente saber mais, ver se era possível e o que era aquilo que eu não sabia. E naquele dia eu peguei carona com a prima dela e a prima dela contou, né, que ela ia receber o green card dela logo, que ela tinha feito um processo de especial imigrante juvenil, e eu fiquei, o que é isso que ela tá falando? Eu não tenho nem ideia, né? E nisso ela me passou o contato, né, da advogada, cheguei em casa, eu pesquisei na internet, eu tentei pesquisar de tudo, eu não achei nada, Roger, nada, tipo assim, eu pesquisava temas e não tinha, simplesmente não tinha informação na internet. E eu fiquei assim, olha, sei lá, porque quando a gente não tem informação, a primeira coisa que a gente faz, a gente se bloqueia, né? A gente fala assim, pode ser que ela tá mentindo, não leva tão a sério. Então eu poderia ter desistido ali, de primeira vez, né? Falado que era difícil demais, ou é mentira. Mas eu fui mais atrás, né? Eu fui pesquisar mais a profundo e entrei em contato com a advogada. E ela me falou como que era o processo, né? O processo, basicamente, você tem que ser menor de 21 anos, não casado, né? E morar aqui nos Estados Unidos sem o suporte dos seus pais. Como esse processo, né, um especial imigrante juvenil, possivelmente você tem que ter sofrido algum tipo de abuso, ou no seu país de origem, abuso de violência, sabe? Ou, às vezes, sua mãe ou seu pai sofrem de depressão, ou, às vezes, a sua família tem muitos filhos e eles não têm condição de te criar. Tem que existir algum motivo pelo qual você desistiu, largar, abandonar o seu país e morar aqui. E a sua forma de se documentar é como se fosse um apoio do governo, sabe? Por você ser menor de idade, ser uma pessoa ainda, né, em escala na vida, eles vão te dar esse suporte para você crescer e construir sua vida aqui, sabe? Então eu vi que eu me encaixava até então nos requisitos e, cara, eu falei, eu vou tentar, sabe? Eu tenho que tentar. E nessa época você estava com quanto tempo de visto de turista, né? Porque você entrou como turista. Entrei como turista. Tinha dado 2 meses, exatamente 2 meses que eu tinha chegado aqui. Eu falo que a gente chega. Eu lembro de comentar isso, né, entre os amigos, porque tinha mais pessoas da minha idade que poderiam fazer e tudo mais. As pessoas, tá, legal, não, doido, hein? Mas ninguém estava interessado em procurar mais a fundo, sabe? Por isso que eu falo, gente, não deixa a oportunidade passar. Se você vê alguma coisa que você não conhece, ou que é algo que pode ser interessante para você, procure saber mais, sabe? Porque às vezes aquilo é uma oportunidade disfarçada que você tem que abrir e lá tá a pérola, sabe? Digamos assim. Exatamente. E conta para nós, né? Você precisou de advogado para fazer esse processo? Você fez sozinha? Quais são os documentos que você precisou apresentar para o advogado? O processo eu fiz inteiro, né? Com essa advogada que tinha me orientado no começo. E o processo inteiro com o valor do green card, que é $1.225, mais os honorários da advogada, ficaram no total de $10.000. Lembrando, foi numa época que eu tinha que pagar esse processo, né, dar entrada no processo, onde eu cheguei a ter $1 na conta, Roger. $1. Eu estava sobrevivendo aqui, eu não estava vivendo, sabe? Eu estava vendendo literalmente o almoço para conseguir a janta, sabe? Quando a gente está aqui, a gente sabe que a realidade não é mil maravilhas, que quem começa de baixo, você vai ralar demais, sabe? Então, já cheguei a trabalhar 17 horas por dia, meu marido também, tomando energético para conseguir sobreviver e fazer acontecer. Então, assim, a gente arriscou num plano sem garantia. Hoje é muito fácil a gente falar, mas ia dar certo, você tinha que fazer mesmo. Na época, era só incertezas, né?
nossa, eu tenho $1 na conta, eu tenho que conseguir 2.000 por um processo que eu nem sei se vai dar certo, eu tenho que pagar 10.000, né, o processo inteiro, 2.500 que foi de entrada, para um processo que eu não sei se vai dar certo. Então, assim, as incertezas, sabe, ficam na nossa mente, mas a gente tem que passar por cima e falar, poxa, eu tenho que arriscar, eu tenho que fazer, ver se é para mim, sabe? É coincidência demais tudo ter se encaixado. E quais documentos você tem que entregar para o advogado? Porque eu imagino que é uma série de documentos, né, importantes que vêm do Brasil também, mas o que você teve que apresentar para eles, para a galera entender como que funciona? Essa parte mais burocrática funciona mais ou menos assim. Né, a advogada pegou o meu relato, o meu depoimento, o que aconteceu no Brasil, da onde eu vim, né, a minha origem. Então, assim, como eu já tinha sofrido muitos problemas de assalto no Brasil, de terem atirado no carro, sabe? Assim, assaltos que me marcaram bastante. Eu saí da casa dos meus pais muito cedo, com 15 anos. Então, ela já tinha esse relato, esse depoimento que ela pegou. Eu precisei mandar uma carta para os meus pais, mandar lá para o Brasil, para eles assinarem, autorizando que eu entrasse com um processo aqui. Né? Então, eu precisei da assinatura dos meus pais, eu precisei pagar esses 2.500 de entrada, né, para iniciar o processo. Ela precisou do meu passaporte, o xerox, né, do passaporte, e foi isso. O processo ele é dividido mais ou menos em 2 etapas. A primeira etapa, eu conversei com uma juíza, né? A gente chegou 3 meses depois que eu entrei com o processo, a gente foi na corte, e foi eu, o advogado e uma intérprete, e o advogado contou a minha história para a juíza, e a juíza autorizou que eu desse continuidade no processo, né? Foi um momento, assim, inexplicável de emoção, porque se ela falasse não, acabava ali, né, o processo. Ou seja, eu dependia do sim, né? Eu dependia que ela falasse sim. E a próxima etapa era a imigração analisar todo o processo e autorizar também, né? Então, assim, 1 ano depois que eu dei entrada no processo, chegou o meu Permit to Work, chegou o meu Social Security. 9 meses depois, né, totalizando 1 ano e 9 meses, chegou o meu Green Card. Então, assim, foi emocionante. E o Green Card, ele chega com uma data de quanto tempo, assim, para a galera saber? Então, esse processo inteiro, ele dura até 2 anos, né, pelo que a advogada me orientou, e o meu processo durou dentro do prazo, né, durou 1 ano e 9 meses. O Green Card foi a última etapa, chegou no finalzinho, né, desse tempo. E olha só que interessante, porque foi numa época que o Green Card estava para chegar, onde começou essa situação toda que a gente está vivendo, né, no mundo inteiro. E eles fecharam o consulado, ou seja, eu fiquei, ai meu Deus do céu, ai, e aí, o que vai acontecer? Mas foi engraçado que eu não precisei fazer a entrevista final, né? Porque todo mundo que está no processo de documentação, a gente sabe que antes de você receber o Green Card, você vai até a imigração e faz uma entrevista, né? Então, como eles estavam fechando os consulados, eu não precisei fazer essa entrevista e recebi direto, né? Eu pulei essa etapa e recebi direto o meu Green Card. Que sorte! Então, a bunda para a lua, né? Mas uma dúvida. A primeira entrevista que você participou na frente do juiz, eu acredito que eles devem ter feito algumas perguntas, não sei se diretamente para você ou para o advogado que estava te acompanhando, o tradutor. Você lembra mais ou menos o que eles falavam ali para a galera saber? Sim, a parte da juíza, assim, foi bem rápido, digamos, né? Quando a gente está na corte, tem vários processos acontecendo no mesmo tempo, então você fica sentado, né, você fica sentado na cadeira e tem várias pessoas lá também que precisam da autorização da juíza, né? Então, vai outras pessoas na frente fazendo primeiro. Quando chegou a minha vez de fazer, foi, assim, bem rápido, foi mais ou menos, sei lá, 2 minutos de entrevista total ali, onde era o advogado contando o mesmo depoimento que eu tinha entrado com o processo, né? Falando de onde eu vim, a minha história, por que eu cheguei aqui, e a intérprete traduzindo tudo para mim, né? Na época eu precisava da intérprete, então ela foi lá aconselhar, e a juíza escutava o depoimento, né? No final, ela falou, tá aprovada a sua história, você pode dar continuidade. Assim, acho que eu nunca vou esquecer, sabe? A cara dela falando, tipo, tá aprovado, eu tremendo igual uma vaca, meu Deus do céu. Em decorrência desse momento que a gente está vivendo, né, no mundo, a gente sabe que grande parte dos processos, como você mencionou, estão vindo sem a entrevista final. Entretanto, em alguns casos, eles colocam lá um trechinho falando que, ó, pode haver uma entrevista no futuro. No seu caso, tem alguma marcação, alguma coisa assim, ou não? Já está encerrado e Não, já foi? Já está encerrado,
bola para frente daquele, né? Show de bola. Eu mandei, né? Eu cheguei a mandar todos os meus exames médicos, né? Que a gente precisa fazer antes de ter essa entrevista final, né? Eu mandei os exames médicos e logo depois, um mês depois, mais ou menos, já chegou o meu green card. Então, esse tipo de processo, acho como se fosse com um casamento também, 5 anos depois, se eu quiser, eu já posso aplicar para a cidadania, né? Quem passar por esse processo, 5 anos depois, já pode se naturalizar aqui também. Beleza. E o seu green card é de 10 anos, então? Ele é de 10 anos. Beleza. A advogada preparou você para que tipo de perguntas eles poderiam ter feito nessa entrevista com a imigração? Então, como essa etapa seria uma etapa final, né? Caso houvesse a entrevista, ela ia fazer, sim, uma consulta antes, né? Me orientar, inclusive ia comigo, mais uma intérprete, para deixar a gente tranquilo, né? Assim, faz parte do trabalho dela, né? Como não houve, então não teve essa conversa de preparamento antes, né? Acabou pulando essa etapa. Então, só para a gente recapitular, que provavelmente vão ter muitos jovens que estão no Brasil, que viveram situações complicadas e que querem vir aqui para os Estados Unidos ter uma vida melhor. Quais são os pré-requisitos e o que esses jovens já podem ir preparando assim lá no país de origem para eles poderem chegar aqui e tomar a decisão certa? Olha, eu acho que assim, primeiro a gente, lembrando, né, cada caso é um caso, eu sei que nem todo mundo pode aplicar para esse tipo de processo, principalmente por conta da idade, né, realmente seria para pessoas que se encaixassem nesses requisitos, né, que eu indico todo mundo que procure uma advogada de imigração, converse e saiba se poderia servir, né, para a pessoa, se poderia se encaixar também nesse processo. E acho que essa é a dica principal. Chegou nos Estados Unidos, não interessa, gente. Chegou aqui, procure conversar com uma advogada, porque esse é o principal motivo de você tentar se legalizar aqui, sabe? Essa é a base de tudo, é o que vai te dar suporte para você subir sua vida aqui. Então, mesmo no Brasil, você está planejando, reserva acho que uma consulta inicial com o advogado é $100, $150, reserva esse dinheiro para justamente chegar aqui e conversar. Porque talvez você não se encaixe nesse tipo de visto, mas você se encaixa para outros. Talvez você só não saiba da informação certa para você, sabe? Então, vale gastar esse dinheiro com alguém que tem conhecimento, né? E vai te dar esse suporte, sabe? Então, tem que ter até 21 anos e que mais, assim, para galera? Até 21 anos, né? Principalmente chegar aqui não casado, né? Você tem que estar solteiro e sem o suporte dos seus pais, né? Muitas das vezes a pessoa vem jovem, mas vem com os pais, né? Ou vem em outras situações. Esse tipo de visto é como se fosse um abandono de menor, sabe? Você está aqui nos Estados Unidos, sozinho, sem suporte, você precisa do auxílio do governo para construir sua vida aqui, né? Você é menor de idade, então eles te veem como um menor abandonado. Não sei bem, sabe? E, de certa forma, o governo ajuda com alguma coisa financeira ou não? É só um benefício mesmo do green card para poder morar? Não, essa parte, a gente que se lasca mesmo e trabalha naquele, né? Tá certo, beleza. Em algum momento, você ficou sabendo de alguém que teve esse processo negado ou não? Então, acho que a única pessoa que eu conheci que fez mesmo foi essa menina que tinha me falado primeiro, né? Que tinha passado pelo processo. Inclusive, meu green card chegou primeiro do que o dela, e ela tinha começado o processo antes, né? Por isso que eu falo, cada história, cada um tem seu momento, sabe? O prazo do processo é até 2 anos, então não vale a gente se comparar, né? Cada história tem os seus porquês, às vezes os motivos dela eram diferentes dos meus, né? Cada um teve uma análise ali. E ela foi a única pessoa que eu soube que fez o processo, né? Eu não conhecia mais ninguém. Por isso eu tinha ficado com tanto medo de entrar no começo, né? Então, mas o caso dela também foi aprovado, né? Por mais que demorou um pouquinho mais, foi aprovado. E foi isso, essas experiências. Tá certo. Interessante que você fala disso, né? Porque o seu caso foi um pouquinho diferente do dela, devido ao momento que a gente está vivendo. Ela viveu alguma coisa diferente do que você viveu nesse processo? Às vezes ela participou da entrevista, alguma outra coisa? Sim, ela já tinha feito, né? Quando eu cheguei aqui, tanto que eu cheguei em 2018, enquanto eu estava entrando com o processo, ela já tinha recebido o Social Security, né? A documentação dela de Permit Work, só faltava o Green Card. Enquanto isso, o meu processo foi encaminhando mais rápido, não sei pelos motivos da imigração, né? Não sou eu que analiso,
Mas ela chegou a fazer a entrevista, coisa que eu não precisei fazer, porque o dela foi antes disso que a gente está vivendo aqui, né? O dela aconteceu antes, então ela chegou a fazer essa etapa da entrevista. E ela comentou alguma coisa de como que é essa entrevista, se é tensa? Sim, ela chegou a falar que a dela, né? No caso dela, eu tava me preparando, eu falei assim, ai meu Deus, e aí? Imagina, tá tudo certo, chega na entrevista, não dá nada e eles reprovam, né? Mas como eu acredito, né? Logicamente, eles têm o poder, a decisão de te reprovarem na hora da entrevista, mas eu acho que a entrevista é só a chave final, sabe? Eles querem ver quem é você, quem é você, cidadão, que está querendo se viver, construir sua vida aqui, eles querem te analisar o seu perfil. Então, assim, acho que a gente tem que ir sem medo, né? Ela falou que eles, na hora que ela tá lá, a advogada conta a sua história novamente, ela quase não fala nada, sabe? É mais recontando a sua história, os seus porquês, que te fez entrar com o processo. E é uma entrevista rápida ali de 5, 10 minutos, sabe? Onde ele só vai analisar mesmo quem você é e autorizar. Acho que o processo de análise, ele já ocorreu, sabe? De aprovação, tanto que a carta de aprovado, ela chega, né, durante o processo, e a entrevista é mais uma etapa final que eles querem conhecer, né, a pessoa que você é, sabe? A etapa final, por mais que a gente fica receoso com a entrevista, eu acho que deve ir sem medo, sabe? Você sabe da sua história, você sabe dos seus porquês que te fizeram entrar, e vai. Ele só tá fazendo o trabalho dele final ali, sabe? O que você percebeu de ponto positivo e negativo devido ao fato que você veio tão jovem aqui, que a gente sabe que tem algumas limitações. Também vale ressaltar que você já não teve documentos e hoje você tem. O que você pode passar para a galera assim, de ponto positivo e negativo sobre essas duas perspectivas? Eu acho que assim, a gente desde o Brasil, a gente tem que trabalhar muito a nossa mentalidade dos nossos porquês, né? Por qual razão você está morando aqui? O que te fez mudar para cá? E muitas das vezes a gente vai sentir muita saudade, sabe? Já tem mais de 2 anos que eu não volto no Brasil, mesmo com o Green Card, né? Por conta dessa situação toda, eu não volto lá, então eu não estou vendo a minha família, não vejo os meus amigos. E a gente, quando vem para cá, a gente tem que estar preparado para esse momento, sabe, Roger? Acho que é um momento que só quem está aqui sente na pele o quão difícil é o momento da saudade, você passar por cima dos seus desejos imediatos e o não poder, sabe? O bloqueio. Porque muitas das vezes você vem com um tipo de visto que você não pode sair qualquer hora, sabe? Voltar. Então, a gente já tem que trabalhar a nossa mentalidade sabendo que esses momentos de fraqueza vão acontecer aqui. É fato, sabe? Você vai sentir saudade, vai sentir desejos, e você tem que estar preparado, trabalhar a sua mentalidade para não desistir nesses momentos. Você vai chorar, vai querer voltar, mas são nesses momentos de fraqueza que você tem que falar não para, sabe, essas vontades imediatas, passar por cima disso e continuar no seu propósito aqui. Porque o começo, ele é uma murrinha, sabe? O começo é chato, o começo você tem menos recurso, menos informação, né? Você não domina o idioma, não tem amigos aqui, então você está construindo sua vida do zero. A sua dedicação, ela vai ser muito maior, sabe? Então, para poder conseguir fazer essa parte dar certo, eu e meu marido, né, a gente juntos, a gente teve que abdicar muita coisa, sabe? Lazer no início, para poder se dedicar, trabalhar firme, juntar, levantar um dinheiro para conseguir pagar, né, essas coisas que a gente estava planejando. Então, se você é jovem e vem para cá, eu aconselho muito. Venha com um custo de vida baixo, sabe? Comece pequeno, você vai construindo as suas coisas aqui aos poucos, né? Não chega, eu sei que a gente fica empolgado, que tem poder de compra, você pode comprar muito, a gente chega aqui, a gente quer comprar de tudo, mas, né, abaixa a bola, chega devagar, se estabilize primeiro, né? Saiba com o que você vai trabalhar, consiga, às vezes você vai ou dividir o apartamento com alguém, ou alugar um apartamento pequenininho para você, mas comece com um custo de vida baixo, até você sentindo, né, na pele como que o ritmo americano diz, né? Não é igual no Brasil, por exemplo. Se tem feriado, você vai receber. Aqui não é assim, aqui você ganha por produtividade, né? Você trabalhou, gerou valor, então você pode ganhar. Então, assim, por conta disso, o ritmo é diferente. Chega aqui, experimenta primeiro como que é esse formato, né? Esse modelo de cultura. Começa com um custo de vida baixo, trabalha sempre a sua mentalidade de tentar não desistir nas horas difíceis, porque
problema vai acontecer, perrengue. Gente, perrengue é fato, vai acontecer. Você vai sentir que uma hora não tá no script, a gente faz planejamento lindo, né? Para chegar na meta, assim. No caminho, a gente vai passando por várias coisas até chegar. Então, assim, venha preparado para isso, sabe? Saber dar a volta por cima quando esses problemas ocorrerem, que vão ocorrer, e não desistir nessa hora de fraqueza, sabe? Porque quando você passa dessa etapa, aí você vai, acho que, criando a armadura, sabe? Você cria até coragem para falar, não, eu moro aqui há 2 anos, não, eu moro aqui há tanto tempo, sabe? Você fica mais confiante, porque você sobreviveu essa etapa mais difícil, que é o começo, sabe? E muda muita coisa com green card, sem green card, social security, só para a galera saber, assim. Ah, sim, com toda certeza, sim. Lógico, né? Se você está documentado aqui, as suas oportunidades são infinitivamente infinitas. São maiores, né, do que se você vem e não está documentado aqui ainda, né? Quando eu não tinha nenhum tipo de documento, que o documento veio chegar, né, agora há pouco, digamos, eu cheguei a trabalhar tanto passeando com cachorro, né, trabalhos informais mesmo, trabalhando com cachorro, cheguei a cuidar de criança na minha casa, né, e já tinha iniciado esse emprego de babá, mas eu não conseguia, por exemplo, trabalhar em lugares que exigiam essa documentação, sabe? Então eu tinha que ficar procurando formas ou tentar encontrar formas de trabalhar aqui com o que eu tinha na época, né? Que era quase nada. Então muda um pouco, né? As oportunidades de fato mudam, mas deu para fazer, sabe? Não dá para falar. A gente sabe que quem vem, a maior parte não é documentada e a maior parte constrói uma vida aqui, uma vida digna, sabe? Consegue conquistar as coisas, muitas vezes sem estar documentado ainda. Então, a gente prova que é possível, né? Não é fácil, mas é possível. Você tem um canal no YouTube também, fala um pouquinho do seu canal para a galera, convida para se inscrever. Tá bom, né? Gente, se vocês quiserem acompanhar os conteúdos lá, assim como o Roger, eu acho que quem está aqui vive essas experiências, é um prazer mesmo ajudar outras pessoas, compartilhando o que a gente vive, mostrando um pouco da rotina, dando dicas, né, para quem quer vir para cá, porque faz diferença. Você acompanhar com quem vivencia aqui na prática, quando você está planejando de vir para cá, você precisa ver como funciona, precisa ver se é para você, se você vai encaixar. Então faz diferença. O meu canal é Carla Marinho USA, e me segue lá no Instagram também, que é carla.marinho, com 2 Os no final, que lá tem muita gente me mandando dúvidas, perguntas, eu bato um papo com vocês também, né? Vou colocar as redes sociais da Carla aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Ao final da entrevista, vocês corram lá, segue ela que tá show de bola. Carla, para a gente finalizar essa entrevista, em vista de todas as suas experiências, vindo do Brasil, chegando aqui nos Estados Unidos, deu entrada no seu processo, conseguiu o Green Card. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo um jovem que quer vir morar aqui, assim como você, o que você falaria para essas pessoas? Cara, eu falo, busca informação, sabe? Quando a gente está planejando, é lógico, né? A gente, uma coisa, não cai aqui de paraquedas, sabe? Não venha com pouca informação, por mais que as coisas vão acontecer possivelmente um pouco diferente do que você planejou, mas a informação é essencial, sabe? Informação abre portas, cria oportunidades. Então, quando você está vindo, busque conhecer pessoas que passaram por aquilo que você quer conquistar, sabe? Pessoas que alcançaram, conquistaram aquilo que você quer. Busque conhecer a história dessa pessoa, perguntar como que ela fez. Então, assim, se você está querendo vir para turistar, quem chegou aqui turistou, ela teve que tirar qual tipo de visto, busque informação, quem veio para estudar, como que ela chegou aqui e conseguiu estudar, sabe? Então, busque informação coerente com aquilo que você deseja e planejamento. Eu falo assim, né? Eu gosto muito do match de aprender e executar, aprender e executar. Tudo isso que a gente aprende, absorve, a gente tem que colocar ação, né? Não adianta só a gente desejar, ai, que lindo, que maravilhoso, se a gente não põe em prática, sabe? Se você não coloca ação, você vai chupar dedo e vai ver outra pessoa conquistar. Então, não se trave diante do medo, sabe? O medo é uma barreira que você tem que quebrar. Quebre o medo, passa, né? Vai para cima, porque você pensa, poxa, qual que é o pior cenário que pode me acontecer? É o que eu estou vivendo agora? Tipo, se eu fizer lá e der errado, a pior coisa que vai acontecer é você ter aprendizado, sabe? Então, não tenha medo de errar. Eu sempre falo, o oposto do sucesso não é fracassar, é você desistir.
Porque mesmo fracassando, você absorve conhecimento, absorve aprendizado. Então, vai para cima, gente. Tem vontade, busca informação e execute. Informação e execute, que aí você vai fazer acontecer, vai fazer dar certo para você também. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros. Hoje trazendo a Carla. Muito obrigado, Carla, pela participação. Lembrando que todas as redes sociais dela vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Depois vocês corram lá, segue ela que tá show de bola. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Carla. Obrigada a você, Roger. Um beijo, gente, para acompanhar. Se inscreva também no canal do Roger, no canal aqui embaixo, né? Siga a gente lá no Instagram, que a gente compartilha tudo que acontece da nossa vida aqui, mostrando na prática, né? Como que é a vida de imigrante aqui na prática. Muito obrigada pela essa oportunidade, viu?